E amanhã começa a loucura no mercado de criptomoedas, com o Bitcoin tendo batido mais de 70 mil dólares nessa segunda-feira. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, comentar o que a gente deve esperar após esse movimento do mercado. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Amanhã teremos muitos eventos que podem impactar diretamente o mercado de criptomoedas. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, onde a gente tem novidades aí muito importantes. Vou também atualizar a análise das principais criptomoedas do mercado, falar da Ethereum e das outras altcoins. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. E também, pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, lá as novidades chegam ainda mais rápido. Então não deixe de seguir o nosso canal para ficar por dentro das novidades. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje, pessoal. Quando a gente vai aqui para o gráfico do Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin hoje subiu, né? Tô no gráfico da Ethereum aqui. Quando a gente vai para o gráfico, agora sim, gráfico do Bitcoin. Quando a gente vai para o gráfico do Bitcoin, a gente vê que a gente está tendo mais um dia de alta. Bitcoin chegou a passar acima dos 70 mil dólares. E, meus amigos, eu sinceramente, olhando aqui só gráfico, tá? Ignorando o resto, eu vejo duas coisas daqui, tá? Eu vejo aqui uma região de resistência ainda, mas eu também consigo enxergar aqui uma possível bandeira de alta sendo rompida para cima, tá? Se a gente olhar aqui, a impressão que dá é que nesse movimento de queda que o Bitcoin fez na semana passada, ele fez um pullback, né? Ele desceu, retestou o ponto que ele estava rompendo e agora ele parece estar fechando ali, ainda não fechou, tá? Daqui a uma hora a gente vai ter o fechamento do candle do gráfico diário do Bitcoin, mas parece que ele tá fazendo um pullback, tá? Dá muita essa impressão. E se ele for buscar o alvo dessa bandeira de alta, a gente teria um alvo aí, né? A gente poderia esperar que o Bitcoin poderia alcançar a região ali de aproximadamente 124 mil dólares, tá? Então você está dizendo que ele vai a 124 mil dólares em breve? Não, tá? Tem alguns problemas aí. O primeiro, pessoal, é que a gente não rompeu ainda essa região de resistência que ele está aqui, tá? Se a gente olhar aqui e ignorar essa bandeira de alta, a gente ainda vê que essa região aqui entre 70 mil, coloca 69 mil e os 73 mil dólares, ele está tentando romper isso aqui, meus amigos, desde março, tá? Eu tô achando que o mercado tá aí com uma capacidade sim de romper. Eu acho que vai depender muito dos eventos que a gente vai ter nos próximos dias. Tá lembrando que essa semana é uma das semanas aí mais importantes do ano, com uma quantidade enorme de eventos acontecendo em uma mesma semana. Na semana que vem a gente tem eleição nos Estados Unidos, tá? Então assim, a gente tem um momento aqui que é extremamente volátil, um momento de muitas coisas acontecendo e o mercado está numa região de resistência, tá? Se esses eventos aí que a gente vai ter nos próximos dias agradarem o mercado, é bem provável que ele rompa isso daqui, tá? Mas por um outro lado, se as coisas não forem muito boas, como todos estão querendo que sejam, né, para romper, a gente poderia ter uma queda, tá, Tainá? Então você está falando que vai cair? Não, eu só estou alertando vocês de que a gente ainda não teve uma decisão aqui, tá? O mercado, ele está em um ponto sensível, em um momento muito complicado, vamos dizer assim, um momento em que a gente tem muitas variáveis aí que podem influenciar o mercado aí nas próximas horas, tá? Então, em termos de análise gráfica, a gente tá vendo aí sinais de força do mercado, mas ao mesmo tempo a gente tá vendo aí que ele ainda não rompeu de fato a região mais importante ali, que no caso é a região entre 69 e 72, 73 mil dólares, tá? Nos próximos dias pode ser que ele consiga fazer esse movimento, mas até agora ainda não conseguiu. E a gente tem que entender também o que está por trás desses movimentos, pessoal. Primeiro, tá? Eu sinceramente acho que o que está por trás desse movimento de hoje, do Bitcoin subindo, das bolsas americanas também, que tiveram uma performance boa aí durante ao dia, né? Depois elas acabaram fechando com uma alta modesta, tá? Mas a gente teve bolsa subindo, a gente teve petróleo caindo, tá? Isso tudo por quê? Porque na sexta-feira de noite a gente teve aquele evento envolvendo Israel e Irã, que vocês devem se lembrar, e o evento, ele foi relativamente tranquilo, tá? Até agora, pelo menos, não houve uma escalada da situação, e o mercado meio que está precificando que aquilo ali vai ficar daquele jeito mesmo, que não vai acontecer mais nada, tá? Então, e de fato, pessoal, assim, eu acho que o susto maior foi em abril, tá? Quando aconteceu isso pela primeira vez, porque foi algo
muito inédito, né? Hoje eu acho que já não é algo tão inédito mais, eu acho que o mercado já está começando a ficar acostumado com esse tipo de coisa, para falar a verdade, já não está assustando muito, tá? Só vai assustar se realmente tiver uma escalada, coisa que a gente não tem um sinal muito claro se vai acontecer ou não, tá? Então quando a gente olha aqui para os gráficos de preço, a gente vê esse movimento de alta aí, na minha visão, principalmente puxado pelo fato de o evento da sexta para o sábado ter sido tranquilo e não ter assustado. Era isso que estava travando os mercados nas últimas semanas, pessoal. Mas amanhã o jogo começa para valer, meus queridos. A terça-feira, 29 de outubro, amanhã, a gente vai ter às 11 horas da manhã confiança do consumidor e oferta de empregos JOLTS. Meus amigos, os dois dados importantes ao mesmo tempo, na mesma hora os dois dados vão ser divulgados, tá? E como que esse dado poderia ser interpretado como ruim? No momento, o mercado está começando a se preocupar de o Fed não poder cortar muitos juros, tá? Então, se a gente vê aqui, por exemplo, o dado trazendo a confiança do consumidor muito mais alta do que o esperado, pode ser que o mercado olhe e fale, olha, isso está complicado, a gente está com a confiança do consumidor muito forte, pode ser que o Fed não possa cortar os juros tão rapidamente quanto ele prometeu no último gráfico de pontos. A mesma coisa para os dados de oferta de empregos JOLTS. O último surpreendeu muito para cima, tá? E se o de amanhã surpreender para cima também, vier muito mais forte novamente, né? Esse vai ser relativo a setembro, a gente pode ver o mercado se assustando. O mercado pode olhar e falar, olha, tá muito forte isso daqui, mercado de trabalho tá forte, pode ser que o Fed não venha a cortar os juros tanto quanto a gente gostaria, quanto a gente esperava há pouco tempo atrás. Isso poderia gerar uma desilusão no mercado. E, pessoal, sinceramente, eu acho que para esses dados de amanhã, o ideal é que eles venham aí dentro do esperado, porque o mercado, na verdade, ele ainda está meio indeciso naquela narrativa de recessão, pouso suave. Então, eu acho que se esses dados vierem dentro do esperado, seria ótimo. E a gente também tem a possibilidade de os dois dados virem diferentes, né? É muito comum quando você tem dois dados macroeconômicos, um vir bom, o outro ruim, tá? Mas a gente tem que lembrar que um é de outubro e o outro é de setembro, né? Geralmente o mais recente, ele é mais importante aí em termos de você ter uma visão do que está acontecendo aí mais próxima do que temos hoje, né? E, pessoal, essa semana, como eu já disse, a semana vai ser extremamente delicada. Amanhã mesmo, pessoal, a gente vai ter também balanços, tá? Amanhã a gente vai ter balanço que vai ser divulgado ali na hora do fechamento do mercado americano, né? Se eu não me engano, as bolsas americanas fecham ali por volta de 5 horas da tarde, tá? E após o fechamento, a gente vai ter divulgação do balanço da Google amanhã. O mercado vai estar de olho. Eu acho que o mercado também vai estar de olho no balanço da AMD, embora não seja a Nvidia da vida, é uma empresa do mesmo setor da Nvidia, tá? Então, o mercado pode ficar ali de olho no balanço da AMD. E hoje a gente teve balanços, pessoal, a maioria dos balanços aí acima da expectativa, né? Evidenciando que a economia dos Estados Unidos está forte, está bombando, tá? Vamos ver como é que vai vir amanhã o da Google, o mercado vai estar de olho aí no que vai sair desse balanço da Google, tá? Essa semana, pessoal, a gente tem uma combinação maluca, né? Porque a gente tem vários dados, vários eventos macroeconômicos e vários balanços corporativos de Big Techs extremamente importantes, tudo na mesma semana, tá? Isso faz com que essa semana tenha um potencial para ser uma semana extremamente volátil. E a gente também não pode deixar de olhar para a análise de sentimento, meus amigos. A gente está tendo algo inusitado aí hoje, tá? Long Short Ratio na Binance está abaixo de 0,6, tá? Isso quer dizer que a gente tem quase 2 pessoas apostando que o mercado vai cair para cada pessoa que aposta que o mercado vai subir, isso dentro da corretora Binance, tá? Geralmente, quando a maioria está apostando que vai cair, normalmente o mercado sobe. Quando a gente vê que o Long Short Ratio está caindo aí o dia inteiro, ao mesmo tempo em que o Open Interest, que mostra a quantidade aí de posições abertas, o montante total de posições abertas está subindo, tá? Ou seja, o pessoal está abrindo hoje posições apostando que o Bitcoin vai cair, tá? Geralmente, quando isso acontece, ele sobe, tá? E a gente ainda tá com Long Short Ratio muito baixo, mas atenção, pessoal, a gente atingiu no Liquidation Rate Map um nível de liquidez extremamente importante que a gente tinha nos últimos dias, tá? O ponto é que a gente tinha mais liquidez para o Bitcoin, era a região ali dos 69.800 aproximadamente, até a região dos 70.200, e olhem até onde o Bitcoin foi, meus queridos. Se a gente vê aqui, se vocês olharem,
Ó, pegou toda a liquidez que a gente tinha acima, tá? Isso quer dizer o seguinte, as baleias conseguiram liquidar aqueles alavancados que estavam muito alavancados nos últimos dias, apostando que o mercado iria cair, e eles conseguiram tomar o dinheiro desse pessoal, tá? Existe a possibilidade de o mercado mudar de direção. Muitas vezes, quando a gente vê o mercado batendo em um ponto de liquidez, como aconteceu nos últimos dias, ele costuma mudar de direção. Ou seja, se ele está caindo e bate em um ponto de liquidez que está abaixo, ele costuma ir para cima. Se ele está subindo e bate um ponto de liquidez que está acima, ele costuma ir para baixo. Tá? E hoje eu não vi nenhum evento que justificasse essa subida tão forte do Bitcoin, principalmente agora de tarde, tá? Na parte da manhã, beleza, o mercado americano abriu em alta ali, as coisas abriram relativamente boas, tá? Mas na parte da tarde a gente não teve muita coisa, né? Então, eu acho que a justificativa desse movimento é isso, busca por liquidez, tá? Tainan, você está dizendo que a gente não pode continuar subindo nos próximos dias? Não, tá? Eu acho que vai depender muito de como os eventos dessa semana vão se desenrolar. Na semana que vem a eleição dos Estados Unidos, então a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas uma coisa eu digo para vocês, tá? Olhando só o mapa de calor, ignorando todo o resto, ignorando o gráfico, ignorando análise dos eventos, olhando só o mapa de calor, em teoria, a maior probabilidade seria ele bater aqui e buscar o outro ponto que tem mais liquidez, que no caso seria abaixo, tá? Ali na região dos 65 mil, talvez até 64.500, tá? Mas, como eu disse, vai depender de como as coisas vão se desenrolar nos próximos dias. A gente não pode deixar de olhar também, pessoal, para a situação das principais criptomoedas, meus amigos. A Ethereum subindo aí um pouco hoje, acompanhando o Bitcoin. Tá? Se a gente for para o gráfico da Ethereum, não consigo ver um padrão gráfico muito bem definido aqui. Tá? Algumas pessoas podem forçar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Mas o volume de negociação aqui não tá lá aquelas coisas, tá? Eu, sinceramente, eu não tô muito confiante aqui de estar vendo algum padrão gráfico, não. Para mim, a Ethereum está subindo hoje mais para acompanhar o Bitcoin mesmo, tá? Binance Coin também está subindo hoje. No gráfico aqui de 1 hora da Binance Coin, pessoal, parece que ela rompeu para cima um fundo duplo, né? Que é um padrão que normalmente reverte para cima, uma tendência de baixa, tá? Que ela vinha aí em alguns dias atrás, né? Uma tendência bem pequena, tá? Se fizer uma projeção de alvo aqui na região dos 622, tá? Não é um alvo muito grande. Solana tá que tá, né, meus amigos? Estava subindo forte nos últimos dias aí, tá bastante volátil, tá? E se romper esse pivô de alta aqui para cima, né? Ela parece estar prestes aí a romper esse pivô de alta. Se ela romper essa região dos 180 aqui, aí, meus amigos, um abraço, porque o alvo fica ali na região dos 197, tá? Então, Solana aí tá em uma região de resistência, região dos 178, 180. Se ela conseguir romper, ela pode ir longe, tá? XRP, pessoal, é a única aí que tá, é uma das poucas aí que tá com sinais ruins, né? Quando você olha o gráfico dela, eu vejo que é uma bandeira de baixo. Não confio muito no gráfico da XRP, tá? A XRP faz muito pump and dump, mas é o que o gráfico aí tá mostrando, tá? A Tron tá na região de resistência aqui, tá? Eu acho que ela tá esperando para ver o que vai acontecer com o resto do mercado, né? Se o Bitcoin for, é capaz que ela também vai se aventurar aí no rompimento, tá? Cardano, pessoal, ela tá performando mal nos últimos dias, tá? Eu sei que muita gente não gosta da Cardano, mas assim, pessoal, o gráfico dela tá feio, né? Em comparação com a maioria aí das altcoins relevantes do mercado que estão performando bem, tá? Quando você olha o gráfico dela, parece que a gente tem um triângulo descendente, né, que é um padrão que normalmente indica queda, mas ele ainda não foi rompido. Mas se ela romper para baixo os 32 centavos, o alvo desse triângulo estaria na região dos 19, 20 centavos, tá? Então, não seria um alvo nada legal, tá? A TON também tá meio parada, né? A TON, que é uma moeda aí que andou se movimentando bastante nos últimos tempos, agora parece não ter um padrão gráfico muito bem definido, tá? A AVE, pessoal, parece estar fazendo aqui no gráfico de 1 hora e ter rompido para cima já um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Um padrão que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Então, se você olhar aqui o gráfico da AVE, a impressão que dá é que ela fez aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, né? E se a gente fizer uma projeção aqui de alvo para esse ombro, cabeça, ombro invertido, o alvo, olhando só o gráfico aqui, tá na região dos $170, tá? Então, a situação da AVE aí parece estar interessante em comparação com a maioria das outras criptomoedas, tá? A gente tem que ver que também a Monero, que o pessoal sempre me pede, tem um inscrito aqui do canal que sempre me pede, e às vezes eu esqueço de falar da Monero, tá? A Monero segue naquela mesma situação, naquele range entre os 180 e os 135, tá? Nos últimos dias eu não consigo ver um padrão gráfico muito claro aqui, tá? Então,
No geral, o que eu vejo aqui é uma situação difícil aí para a maioria das moedas, o mercado, a maioria das altcoins aqui menores, né, ainda estão meio indecisas aí se vão para cima, se vão para baixo, enquanto isso o Bitcoin está ali testando a máxima histórica, está nos 70 mil dólares agora. Vamos ver se ele consegue aí fechar acima dos 70 mil dólares. Vamos ver como as coisas se desenrolam também nos próximos dias, porque a gente tem que lembrar que a gente está numa temporada de balanços lá nos Estados Unidos, além dos dados macroeconômicos importantes nesse momento, com o mercado na máxima histórica, né? Nada impede que o mercado faça novas máximas, mas tem que ter um pouco de cautela no sentido de que a gente tem que esperar o mercado dar os sinais dele nesses momentos, tá? A gente não pode querer passar o carro na frente dos bois, porque a gente ainda tem muitas coisas, muitos eventos importantes nessa semana. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!